Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje o Poder em Foco recebe o presidente da Azul Linhas Aéreas, John Rodgerson. Ele é norte-americano e está no Brasil há 11 anos. John, boa noite. Já começo perguntando, coronavírus, qual é a segurança que tem o consumidor para entrar num avião hoje e fazer uma viagem? Primeiro, nosso primeiro valor da Azul é segurança. Então, ninguém voa sem segurança numa aeronave da Azul. Então, o que nós estamos fazendo agora é que nós estamos limpando nossas aeronaves profundamente cada noite. E cada vez que a aeronave para, as mesinhas, as cadeiras, tudo está sendo limpo. Nós temos álcool gel a bordo. Nós temos máscaras a bordo da aeronave também. Se um cliente precisar, nós temos isso. Então, isso é uma coisa que estamos super focados agora, infelizmente, por a pandemia que está acontecendo no mundo. O que deve fazer um passageiro hoje que toma um avião e, eventualmente, do lado ou atrás? Eles devem falar com o comissário. O comissário pode mudar a cadeira da pessoa para um outro lugar, mas o que deve acontecer, a pessoa que está tossindo, eles devem ficar máscara, por enquanto. Então, isso nós temos a bordo da aeronave para dar segurança. Eu quero que você saiba também que o ar dentro da aeronave é filtrado cada 2 minutos. Então, o ar dentro da aeronave é mais limpo do que o aeroporto. É o mesmo sistema que eles usam. Como que funciona isso? Eles têm um sistema de filtragem que circula cada 2 a 3 minutos. É a mesma coisa que você tem no UTI. Então, o ar dentro da aeronave é super limpo. O ar de alguma coisa assim. E também, nossos clientes sempre têm que tomar todas as providências que o Ministério da Saúde está dando. Sempre temos que lavar as mãos, nós temos álcool gel a bordo. Então, temos que tomar cuidado neste momento. Os passageiros hoje, ao entrar num avião, são avisados que o avião tem álcool gel e máscaras disponíveis para quem precisar? Com certeza. Eles têm que se sentir seguros ao voar. As pessoas estão se sentindo ameaçadas por essa epidemia. Ficam com medo. Se num voo qualquer todo mundo ficar com medo porque 2 ou 3 espirraram, a Azul e as outras companhias aéreas estão distribuindo máscara para todo mundo, por exemplo? Nós podemos fazer isso, mas nós temos que lembrar que a pessoa que deve usar máscara é a pessoa que está tossindo, e não todos os passageiros. Mas isso é uma coisa que cada um tem que tomar as providências, mas, como eu falei, é seguro para viajar e o mundo precisa se conectar. A pessoa entra, está com a mão limpa, chega, passa álcool gel na entrada do avião, lá no corredor, senta. Aí ela coloca a mão na cadeira, na mesinha, às vezes mexe na janelinha. Aí no meio da viagem chega a aeromoça ou o comissário de bordo, a comissária, e distribui um saquinho de amendoim, uma bolachinha. Como que ela limpa a mão nessa hora para comer esse lanchinho? O primeiro, tudo que aquela pessoa tocou foi limpo desde a última viagem. Então, deve ser a primeira pessoa para tocar a televisão, a mesinha, o janela e tudo. Então, isso já foi limpo antes. Mas nós temos coisas a bordo que eles podem lavar as mãos. Então, os comissários vão distribuir isso se alguém pedir para lavar as mãos antes de tomar todos os nossos snacks que nós temos à vontade em nossas aeronaves. Quer dizer, a pessoa entra, senta na cadeira, aquela televisão, a tela touchscreen, o braço da cadeira, a janelinha, a mesinha, tudo terá sido higienizado antes de iniciar o voo. Isso mesmo. Não sempre foi assim, mas mudou. Mudou nos últimos 2, 3 semanas. Então, é bem diferente agora do que foi antes. Porque o mundo está mudando. A maneira que nós dizer oi para uns aos outros está mudando. A gente não está dando braço, beijo para todo mundo agora. Então, dentro da aeronave é a mesma coisa. Nós tivemos que mudar para a realidade que nós estamos vivendo neste momento. Mais uma pergunta para o consumidor. Na quinta-feira, nesta semana que acabou, o governo federal baixou uma medida provisória dizendo a regra para as pessoas receberem ressarcimento por passagens que não foram usadas. Como vai funcionar isso? O que nós temos que fazer agora é proteger esta indústria, porque nós somos sob ataque pelo mesmo vírus. Então, o que o governo fez foi para ajudar neste momento, porque tem muito mais pessoas cancelando do que booking. Então, isso vai ajudar a pessoa a remarcar aqui no futuro. Quanto tempo os consumidores que tinham uma passagem e não voaram mais porque cancelou o voo, porque eles não queriam ir, quanto tempo eles têm para receber o dinheiro ou para remarcar? 12 meses. Então, e a gente acredita que esta vai passar. Nós não sabemos se isso vai ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas logo vai acabar e pessoas podem voltar a viver a vida normal de novo.
Para resumir, quem tem uma passagem aérea e não utilizou, ela vai receber o dinheiro em 12 meses ou nesse período de 12 meses poderá remarcar esse voo. É isso. Isso mesmo. E nós queremos que eles voem. Sem nenhum prejuízo. Sem nenhum prejuízo. Muito bem. E agora, com essas novas regras que estão sendo criadas por conta do coronavírus, qual a chance disso tudo terminar na justiça? Uma vez que o Brasil é um país que tem fama de ter muitas ações judiciais contra as empresas. Eu acho que a Senacom está olhando isso, os ministros estão olhando isso. Então, gente, nós não estamos no mundo normal agora. Nós estamos sobre uma guerra contra este vírus. Então, eu espero que os clientes entendam bem isso, que todos nós temos que ser focados e matar este vírus para não atrapalhar as vidas e impactar mais nosso mundo dia a dia. Eu já vou entrar nas medidas sobre o setor aéreo, a necessidade que existe de algum estímulo para que o setor continue a funcionar. Mas antes ainda sobre ações judiciais, o senhor uma vez me falou que no Brasil o volume de judicialização de consumidores que perdem voo por conta de uma chuva ou de alguma coisa é muito grande e comparou com os Estados Unidos, inclusive com a United Airlines, que é parceira da Azul. Isso. Poderia dizer a grandeza desse volume de ações? O United tem 3% dos seus voos aqui em Brasil, 3%. Mas 85% de todas as ações judiciais estão aqui em Brasil. Então, alguma coisa está errada aqui. O que acontece? Então, pessoas entram na justiça por danos morais, né, porque o aeroporto fechou, querem alguma coisa a mais. Então, quem paga esta conta são os outros consumidores. Então, isso é uma das razões porque tarifas são mais caras aqui em Brasil que devem. Porque a Azul, por exemplo, nós gastamos muito mais dinheiro nessas ações judiciais do que nós gastamos em propaganda. Né? Mais do que nós gastamos em comida a bordo. Né? E isso não é uma coisa que é bom para o Brasil. Se o Brasil chegasse onde os Estados Unidos está ou a Europa, ia ajudar muito. Tem alguma possibilidade de me dizer o volume de dinheiro gasto com ações judiciais por uma empresa como a Azul? É mais do que 60 milhões ao ano. No Brasil? É muita coisa. É muita coisa, é bastante mesmo. E agora, como as leis estão sendo ajustadas, até por conta da crise, não era o caso de já atacar esse problema? Eu acho que o Brasil tem muito problema para atacar. então seria meu sonho para atacar esse problema neste momento. Mas o que nós queremos fazer neste momento é voltar a uma vida normal, né, onde pessoas voltem a voar depois desta crise. Então, eu acho que nós temos que focar nisso neste momento. Certamente vai demorar um pouco para que as pessoas voltem a encher os aviões. O governo já tomou uma medida pequena a respeito do ressarcimento de passagens. Ainda faltam outras medidas. Quais medidas seriam necessárias para que o setor aéreo sobrevivesse durante esse período e continuasse a oferecer seus serviços? Primeiro, eu gostaria de que o governo está fazendo as coisas certas. O SAC, o ministro da Infraestrutura, o ministro Guedes, todos eles estão focados nas coisas importantes. Mas agora é guerra. Então, o nosso maior problema agora é que nós temos brasileiros que estão fora do Brasil que precisam voltar. É isso que nós estamos fazendo agora, porque as fronteiras estão se fechando. Então, esse momento para cuidar do momento atual. E depois nós temos que pensar como nós vamos recomeçar aqui no futuro para ajudar a aviação civil a voltar de onde estava. Qual o valor, o senhor estima, de estímulo, o valor em reais, necessário para o setor aéreo ser salvo no meio dessa guerra? O que eu diria, Fernando, é o seguinte. Olha o que está acontecendo na Ásia, Europa, Estados Unidos. Vamos pegar Estados Unidos. As empresas aéreas eram os mais rentáveis do mundo, teve muito caixa e estão indo para o governo por 50 bilhões de dólares para salvá-los. 50 bilhões de dólares para a indústria aérea nos Estados Unidos. 50 bilhões de dólares numa conta simples, 5 vezes 5, 25. São 250 bilhões de reais, é isso? Isso que eles precisam. Por quê? Porque o mundo parou. E eles têm aeronaves como nós. Eu tenho 14 mil tripulantes e as famílias desses tripulantes. E eles são feitos para voar.
E se não voarmos, nós temos que cuidar dessas pessoas. Eu tenho que pagar aluguel por aeronaves que estão estacionadas no chão agora. Então, agora é tempo de guerra, vamos passar os próximos 60, 90 dias e depois nós temos que voltar a estimular o mercado para ajudar o Brasil a voltar. Qual foi o impacto até agora no setor aéreo? O senhor teria grandes números, número de voos cancelados, prejuízo, ocupação de aeronaves? Qual é a situação, afinal? Nós já cancelamos mais do que 12 mil voos. 12 mil voos? 12 mil voos. Isso a indústria inteira? Só Azul. Só Azul? Só Azul. E nós tivemos... Isso em quanto tempo? Isso é 2 semanas. 12 mil voos cancelados em 2 semanas. É isso. Então, uma coisa que nós estamos projetando, o que vai ser abril, o que vai ser maio, e a situação mudando cada minuto. Né? Então, nós tivemos que sair de 46 cidades aqui em Brasil. É triste, porque nós temos pessoas nessas cidades... 46 cidades deixaram de ser atendidas. Isso mesmo, isso mesmo. Quantas cidades continuam a ser atendidas? 67. Então, por Azul, né? Claro que nossos concorrentes estão servindo muitas cidades também, mas o Brasil tem que se conectar. Então, isso é uma coisa que nós temos que fazer agora para parar este vírus e depois voltar. Então, nós temos que ser pronto aqui em 90 dias para voltar nessas 46 cidades, porque as pessoas precisam de serviço aéreo no país inteiro. E nós tivemos planos para destinar ainda mais cidades no país. O senhor poderia dizer... A gente falou 50 bilhões para os Estados Unidos. Qual seria de dólares? Qual seria o valor, talvez, necessário para a indústria aérea no Brasil? Só Azul pagou 2,5 bi de reais o ano passado em impostos. E nós contratamos 2.500 novas pessoas. E nós pegamos aeronaves do Embraer. Então, olha a cadeia inteira. Olha quantos taxistas, quantos hotéis, quantos restaurantes estão sendo impactados pelos voos da Azul. Então, eu sei que a preocupação do governo é dinheiro agora, né, para ajudar os hospitais e tudo que precisa ser feito. Mas nós precisamos ter empresas saudáveis para pagar esta conta. Porque o dinheiro vem das empresas que estão pagando impostos para pagar os hospitais. O senhor falou no número de funcionários da Azul. 14 mil funcionários tem a Azul Linhas Aéreas. Há já algum plano a respeito de demissões na Azul? Eu não quero demitir. Né? Então, estamos fazendo tudo para se segurar. Por quê? Porque eu vou precisar de 14 mil pessoas aqui em 90 dias. Então, se nós fizermos tudo certo, e eu acho que o governo está fazendo este plano, é para voltar. E não é para ter uma empresa agora que deve ser metade do que foi. Então, nós temos que lutar como país para ter o país como foi antes deste vírus. A Azul anunciou a compra de 75 aviões da Embraer recentemente. A compra está mantida? Mas está em risco. Infelizmente está em risco se não passarmos esta fase difícil. Então isso mostra que o Embraer tem milhares de empregos também. Então não vale a pena fabricar uma aeronave para uma empresa que não está em condições para recebê-lo. Então por isso nós temos que fortalecer a caixa das empresas agora para que toda a cadeia vai se beneficiar disso depois. Vou dar alguns números aqui da indústria aérea no Brasil. Segundo a Associação do Setor, a aviação comercial brasileira representou 1,9% do PIB nacional em 2018, esse é o último dado, e o setor aéreo tem um impacto de 131 bilhões na economia por ano e quase responsável por quase 2 milhões e 400 mil empregos. É muito difícil que isso seja mantido. O que o senhor está prevendo de encolhimento nesse cenário, ainda que tenha ajuda? Fernando, uma coisa que eu acho triste agora é o seguinte: nós estamos destinando muita oferta no mercado antes dessa crise agora. Nós estamos crescendo em 2020 20% e nós crescemos 20% o ano passado. E a demanda foi boa. Isso quer dizer que a economia estava indo super bem antes dessa crise. E de repente, a crise chegou e chegou muito, muito forte. Mas estava indo bem. Então, nós temos que fazer tudo para voltar como foi antes, porque nós estamos começando a decolar como país. Eu ouvi algumas medidas do governo mesmo, isso já foi noticiado, que poderiam ser tomadas agora, já no início desta semana. Por exemplo, aliviar os encargos na folha de pagamentos,
recolhimento de impostos como PIS, COFINS. O senhor poderia elencar, dizer uma lista de 2, 3 ou 4 medidas que espera que nesta semana sejam anunciadas? Essas são coisas que não são muito bons. Por quê? Porque eu tenho 14 mil pessoas, 14 mil famílias impactadas, que eu quero ter todos aqueles empregos depois. Então, uma coisa que ajuda é reduzir a folha de pagamento agora, né? Os impostos acima, né? E fazer coisas para reduzir o custo tributário que nós temos quando nós estamos nesta fase de crise. Então, essas são coisas que podem estimular o mercado para ter pessoas viajarem. O senhor acredita que o governo está sensível para reduzir os encargos da folha de pagamentos e o recolhimento de impostos já a partir desta semana? Eu acho que o governo tem muitas coisas no seu prato. Então, eu acho que o que nós temos que fazer como setor é mostrá-los quanto este impacto. E ninguém quer nada de graça. O que nós queremos é uma indústria saudável, que contrata mais gente, que salva emprego e paga imposto. Isso que nós queremos. Nós não queremos nada de graça, nós queremos fazer coisas que vai manter nosso negócio, porque nós somos feitos para voar. Linha de crédito com juros menores para capital de giro também vai ser necessário? Giro, sim. Nós vamos precisar de giro, sim. Eu não sei se tem que ser subsidiado, mas nós temos que ter capital de giro para resgatar neste momento. Porque nossa indústria é mundial. Então, se as empresas em Europa, Estados Unidos e na Ásia estão recebendo essas linhas dos governos, nós temos que fazer a mesma coisa aqui também. Eu sei que o país mais liberal do mundo é Estados Unidos e eles estão resgatando as empresas aéreas porque eles sabem a importância dessa indústria para a cadeia inteira. Tem uma ala do governo que é muito liberal e é contra que o Estado faça intervenções na economia. De uma das pessoas no Ministério da Economia, até eu ouvi o seguinte: as empresas aéreas precisam ter algum estímulo, mas tem algumas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, acabar com a taxa de embarque no aeroporto. Se as pessoas nem estão indo embarcar, isso não vai adiantar nada agora. O senhor concorda? Não, eu acho que tem duas fases aqui. Nós temos a fase agora onde ninguém está voando, então dar medidas nesta fase agora é mais capital de giro para passar esta ponte. Estimular pessoas depois para ter muito mais pessoas viajando, isso vai ajudar as empresas, mas principalmente vai ajudar o povo brasileiro. Porque o brasileiro voa muito pouco. Isso é uma vergonha, Fernando. Nós temos que ter mais brasileiros voando. Qual a estatística antes dessa crise sobre voos de brasileiros aqui no Brasil e daqui para o exterior? O brasileiro viaja muito menos do que colombiano, muito menos do que chileno. Então, se nós chegarmos onde Colômbia está, nós vamos precisar mais 400 aeronaves dentro do país que podem ser fabricadas aqui na Embraer e vamos precisar piloto, comissário, agente do aeroporto, técnico de manutenção, pessoas do call center. Então, por que não? E se nós chegarmos onde Chile está, nós vamos precisar mais 1.000 aeronaves dentro do Brasil. Explique para quem nos assiste agora a diferença em números de voos e passageiros no Brasil na comparação com o Chile e com a Colômbia. Então, nós temos mais ou menos 220 milhões de brasileiros. Certo. E nós temos 100 milhões de passageiros ao ano. Então, é 0,5. Né? Metade dos brasileiros, em teoria, viajariam de avião. Não é isso, porque alguns viajam mais de uma vez. Claro. Mas Chile é 1,3. 1,3. Nós somos 0,5, o Chile está 1,3. Entendi. Então, isso agora, vai ajudar. Quando a gente considera uma população como a de São Paulo, o percentual é maior, não é? Mas... É igual ao Chile, daí já São Paulo ou não? Eu acho que é, mas São Paulo sempre foi bem servido para aviação. Mas nós temos que ter pessoas que parem de olhar Brasil naquele triângulo, que é o Rio, São Paulo, Brasília. Sabe que Brasil é bem maior que isso. Tem o Centro-Oeste, tem o Nordeste, tem o Sul, tem muitos lugares do Brasil que precisam ser melhor servidos. E a Azul faz isso. A Azul está em 110 cidades no país. E o que você citou foi uma cidade só, São Paulo. Mas o Brasil é muito maior que São Paulo. Entendi. No caso dessa crise agora, a gente deve imaginar que esse sonho de aumentar um pouco a indústria no Brasil já ficou para trás. A expectativa é pelo menos tentar manter o que foi no ano anterior, talvez. Ou nem isso vai ser possível. Fernando, nesses momentos difíceis que todo mundo está vivendo, não podemos perder a esperança. Então, não vou perder a esperança. Eu acho que o Brasil pode chegar onde Chile está. Então, nós temos que lutar por isso, porque o Brasil merece isso. E a melhor maneira para gerar empregos é conectar o Brasil.
Então, isso tem que ser feito. O senhor falou do número de voos que a Azul cancelou em 2 semanas. O senhor tem algum número mais geral do setor, mais ou menos aproximado? Eu acredito que o setor vai voar 25% do que eles estavam voando antes. 25%, quer dizer, vai cair 75%. Isso, infelizmente. Neste período de quarentena que nós estamos falando. E tem algumas pessoas que acham que devemos fechar inteiro. Né? Tem alguns governadores que fecha o aeroporto. Mas uma coisa que nós temos que lembrar, fechar não é bom. Eu tenho pessoa que viaja comigo toda semana para tratamento do câncer. Se eu fechar meus voos, aquela pessoa não pode ir para o hospital. Eu tenho pais que estão morando em outros estados e os filhos estão visitando. Então, se nós fecharmos a aviação, isso não é bom para o Brasil. O senhor acha que mas essas decisões já foram tomadas em vários países, de fechar espaço aéreo para estrangeiros, por exemplo. O Brasil acaba de tomar uma decisão que fecha o espaço, a entrada de estrangeiros por via aérea de muitos países, a União Europeia inteira. Nesse caso, foi uma decisão errada, talvez? Não, eu acho que toda decisão vai ser criticado e ninguém sabe a solução certa. Então, eu entendo o lado dos governos. Puxa, é uma situação bem difícil e ninguém tem as respostas certas. E quando você está falando em vida, é muito difícil tomar essas decisões. Mas o que eu diria é o seguinte, então, nós temos muitos voos dentro do Brasil e tem muitos brasileiros que não conhecem o próprio país. Tem muito brasileiro que prefere ir para Miami do que ir para o Nordeste. Tem muito brasileiro que nunca viu Foz do Iguaçu, mas conhecem Paris. Então, talvez isso seja o tempo que podemos focar muito mais aqui dentro do Brasil e ver as belezas que nós temos aqui dentro do Brasil. Aliás, nessa discussão vem a taxa do dólar, que em alguns momentos é um pesadelo para a indústria aérea, porque o preço do petróleo é em dólar. Por outro lado, o petróleo também passa por um momento de depressão dos preços no mercado internacional. O dólar mais alto, em teoria, favoreceria o turismo interno no Brasil. O petróleo mais baixo ajuda as empresas aéreas, só que isso não está sendo aproveitado, é isso? Eu cheguei aqui em Brasil e o dólar foi 1,58. Agora é 5. Então, eu não ia ter ficado se eu soubesse que ia até 5. mas isso é uma coisa que, claro que não deve ficar neste patamar e deve estimular pessoas para viajar dentro do Brasil. O coisa sobre combustível agora é mais barato, sim, se você voar. Então, se eu estava voando 1.000 voos por dia, seria diferente, mas eu estou só voando 250 voos para ter um serviço básico, então não estamos aproveitando muito deste momento do combustível barato. Mas é um fato verdadeiro esse, que, enfim, está tendo uma guerra do petróleo que atrapalha os mercados, está causando disrupção em várias economias, né, por causa da divergência entre Rússia e Arábia Saudita. Para o nosso telespectador entender, os países produtores de petróleo não se entendem, o preço caiu muito e agora isso, em certa medida, se contrapõe, ajuda um pouco também as companhias aéreas, não é? Porque o combustível ficou mais barato. Mais ou menos, como eu falei, se nós estamos voando, sim, mas não estamos voando tudo o que nós podemos. E outra coisa, o Brasil é um país onde o preço do combustível um pouco mais alto ajuda Petrobras. Né? Então, isso é muito importante para toda aquela cadeia que Petrobras tem. Então, esse é um país que o preço do commodity mais alto ajuda o Brasil. Esse volume de voos que o senhor falou, né, 75% de queda, no caso da Azul, grosso modo 1.000 voos, em vez de 1.000 tem 250, está acontecendo mais ou menos nas outras companhias. A expectativa, o presidente Bolsonaro até falou na semana passada, que a crise dure de 3 a 4 meses e talvez de 6 a 7 para normalizar tudo. O senhor acha que essa estimativa é plausível, é verdadeira? Eu espero que é 2 a 3 meses por tudo, para acabar com isso, mas eu acho que é plausível. Né? Uma coisa que sobre brasileiros, eles conhecem crise bem, eles sabem como sair da crise. Então isso é uma coisa que eu estou aqui quase 12 anos agora, Fernando, e eu já vi muita coisa. Né? E uma coisa que o povo brasileiro sempre tem esperança. Então isso não podemos perder. Então, se acabar esta crise, eu espero que os brasileiros voltem a trabalhar e voltem a ajudar este país a voar mais alto. Como que as companhias aéreas, nesse momento de crise, também, eventualmente, podem ajudar
no combate ao coronavírus? Transportando equipamentos? Tem alguma coisa que elas podem fazer? É claro, nós podemos fazer isso. Nós temos álcool gel, né, para nossos passageiros, mas também na barriga de nossas aeronaves que estão chegando no país inteiro. Nós estamos transportando médicos todo dia. Um dos nossos concorrentes, Gol, fez isso. Acho maravilha o que eles fizerem para transportar de graça médicos a bordo da aeronave. Isso é muito bom. Então, nosso setor ajuda muita coisa. Então, nós temos que continuar fazendo isso. Nós estamos resgatando brasileiros que ficaram presos em outros países. Não temos voos nesses lugares, mas o Itamaraty liga para a gente, vocês podem resgatar, nós podemos ajudar neste momento, porque em tempos de insegurança que nós estamos agora, o que o povo quer? Ficar dentro da casa, perto da família, e ter pessoas fora do Brasil dá medo. Tem alguma medida que a Azul vai anunciar nos próximos dias para ajudar, ou transportar médicos, ou suprimentos, alguma coisa? Eu acho que nós somos super parceiro do governo. O que eles precisem, nós vamos ajudar. Né? Isso não é um momento normal. Então, ninguém está pensando, puxa, como que eu vou ganhar dinheiro amanhã? Todo mundo está pensando, como que eu vou combater este vírus amanhã? Então, nós todos somos unidos para fazer isso. E depois, nós vamos recuperar depois. O senhor diria que a equipe que trata com o setor aéreo, está tratando com vários setores, mas com o setor aéreo, tem entendido na sua inteireza o problema e está realmente pensando em medidas para poder solucionar o problema? Eu acho que sim, mas é difícil. Né? As decisões são difíceis. Por que não saiu ainda? Nos Estados Unidos já saiu. Os Estados Unidos ainda tem negociação também, então não é fácil. E os Estados Unidos têm o luxo de ter muito dinheiro. Eles imprimem o dinheiro. Então, o Brasil não tem este luxo. Então, tem que ser muito bem pensado aqui, diferente do que é feito em outros lugares do mundo. Então, mas eu acho que a SAC, eu acho que a ANAC estão agindo muito bem nestes momentos difíceis. Eu falo diariamente com eles. O senhor mencionou a ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil. Qual o outro órgão? O Secretário de Aviação Civil. A Secretaria de Aviação Civil, que é do Ministério da Infraestrutura. E o ministro está fazendo um ótimo trabalho. O ministro Tarcísio de Freitas. Sim, está fazendo um ótimo trabalho agora. E a equipe do Ministério da Economia tem sido sensível a essas demandas do setor aéreo? Tem sido sensível, né? Eu estive com eles esta semana, eles entendem a situação, mas, de novo, eles não querem gastar dinheiro à toa. Eles querem fazer coisas bem pensadas. Tem algo que eles têm pedido para os senhores? Falou, nós vamos fazer, mas vocês precisam nos dizer ou fazer essa e essa coisa. O que eles pedem? Eles querem muito sacrifício por todo mundo. Então, por exemplo, o salário de toda a diretoria da Azul caiu pela metade. Né? Todos os nossos tripulantes têm que sacrificar um pouco. Todos os nossos fornecedores vão ter que sacrificar um pouco. Já houve redução de salários da equipe inteira dos 14 mil ou ainda não? Ainda não pela 14 mil, mas pela alta direção da empresa, sim. 50%? 50%. O seu salário foi cortado em 50%? Sim, foi. E de todos os diretores? Sim, foi. E isso são coisas que... Que tamanho é essa economia? Quantas pessoas foram atingidas e qual o tamanho dessa economia? Nós temos 14 mil pessoas dentro da empresa e nós vamos anunciar que mais de que 6 mil saírem da licença não remunerada, que eles vão sair, né, e não vai ter salário por 2, 3 meses para ajudar a empresa passar esta fase difícil. Então, nós temos que ter pessoas que vão lutar para a empresa neste tempo, mas nós temos uma família muito grande dentro da Azul que estão lutando. Isso que o ministro da Economia quer ver, que eu estou fazendo tudo certo. Ele não quer dar linhas de crédito, nada assim, à toa. E ele quer ter um retorno. Eu entendo isso. Se ele vai ajudar com linha de crédito, ele quer um bom retorno para o povo brasileiro. Ou seja, cerca de 6 mil dos 14 mil funcionários da Azul Linhas Aéreas ficarão em licença não remunerada, talvez, não é? Por 3 meses. Os diretores da empresa, alto escalão, tiveram um corte de salários de aproximadamente 50%. O senhor tem ideia de quanto com isso vai ser economizado? Nós estamos tentando economizar 200 milhões de reais. 200. É muita coisa. Por quê? Porque nós somos feitos para voar 1.000 voos por dia. E agora só estamos voando 250. John, segurança em voos no Brasil. Por que no Brasil, muitas vezes, quando tem uma chuva mais forte, o avião não consegue pousar em aeroportos como Guarulhos, Brasília, que são modernos?
falta de investimento. Então, isso é uma coisa Como assim? Porque você não tem problemas assim nos Estados Unidos ou Europa, mas tem sistemas como a ALS que devia ter sido investido nesses aeroportos que permite que as aeronaves possam pousar à vontade nessas condições. Como é o nome desse equipamento que falta? ILS. ILS. Isso. E o que ele faz? Ele tem luzes que falam com a aeronave, que a aeronave pode pousar quase sem ver nada. Então, isso, com tranquilidade, é mais seguro até. Então, essa é uma coisa que faltou por muitos anos, este tipo de investimento aqui em Brasil. Então, eu espero que agora que o ministro está vendendo os aeroportos, que os novos donos dos aeroportos podem investir nesse equipamento para não ter tantos aeroportos fechados. Por exemplo, o sudeste do país fecha muito aeroporto durante o inverno. Isso é muito ruim para passageiro, muito ruim para a linha aérea. Quanto custa um equipamento desses para ser colocado na pista em um aeroporto como Guarulhos ou Brasília? Pode ser 5 a 7 milhões de dólares. Não é uma coisa tão grande assim, mas pode salvar muitos voos. E nenhum aeroporto brasileiro tem esse equipamento? Alguns têm, mas nós temos que continuar investindo. Então, o Guarulhos não... Guarulhos não tem? Tem, mas Guarulhos não fecha tanto como aeroportos no Sudeste fecha, como Curitiba fecha, como Floripa fecha, como Porto Alegre fecha. Então, Congonhas tem? Congonhas, não sei se Congonhas tem ou não. Entendi, porque fecha demais. Congonhas é um aeroporto que fecha muito, até porque está numa região metropolitana. Então, quer dizer que é essa que é a diferença. No Brasil, quando chove um pouco mais forte, a falta desse equipamento impede o pouso do avião, o voo é cancelado. Isso. Nos Estados Unidos, inclusive, muitas vezes até neve, um tempo muito fechado e o avião consegue pousar. Isso mesmo. É essa a razão. Isso mesmo. E uma coisa que é diferente aqui em Brasil é quando você não pousa por causa da neve e coisa assim, nos Estados Unidos, a empresa aérea não é culpada nisso. Aqui em Brasil é. Então, é uma coisa interessante que nós não podemos investir no aeroporto, mas nós somos culpados quando o aeroporto fecha. Então, acho que isso tem que ser mudado. Quer dizer que no Brasil, se o aeroporto fecha, o voo é cancelado, o consumidor, o passageiro, tem o direito de ir à justiça e cobrar da companhia aérea. Isso, eles podem ter hotel, comida, refeição, tudo isso que é culpa nossa, mas nós não temos direito para investir no aeroporto. Porque a lei obriga a companhia aérea, em determinados casos, acho que depois de 4 horas do atraso de um voo, oferecer hotel, transporte terrestre até o hotel, comida e até acesso à internet, Isso não é mesmo. isso? Todas essas coisas, sim. E ainda assim o passageiro pode processar a companhia aérea. Pode. E nos Estados Unidos, por que isso não é possível? Porque tem atos de Deus, né? Então, quando tem furacão em Flórida, os passageiros chegam no balcão, não vai ter voo, tá bom, então se vira. Né? Porque não foi culpa da empresa aérea. Mas eles podem ir à justiça lá e não vão porque a lei não tem esse Mas não dispositivo? Vai ganhar. Não vai ganhar. Então, você não pode entrar por danos morais, coisas assim, nos Estados Unidos por coisas assim. Então, por isso, os processos aqui no Brasil são muito mais altos do que eles devem ser. Entendi. Agora, nesse momento aqui, nem se fala muito nisso, né, de modernizar aeroportos, porque o momento é outro, eu imagino. Ou essas conversas também acabam sendo feitas ali com o governo? Não, estão sendo feitos porque estão vendendo muito o aeroporto. Então, Fernando, o que não podemos fazer é perder o foco no futuro do Brasil. Nós temos que matar este vírus agora, mas olhar para o futuro do Brasil. Então, nós não podemos parar de pensar no futuro, porque se nós pararmos de pensar no futuro, nós nunca vamos chegar onde o Brasil deve chegar. O presidente Jair Bolsonaro tem dito muitas vezes que ele acha que, às vezes, as pessoas estão tendo uma atitude, a mídia também, ele critica muito, de histeria em relação à epidemia. O senhor acha que tem histeria? Eu acho que falta de informação leva pessoas assim. Então, o que nós sabemos sobre este vírus é que tem pessoas que estão na área do risco. Então, eu acho que nós temos que ter mais informação. Né? Por que as pessoas estão morrendo? Eles já tiveram alguma coisa antes? Né? Eles fumavam. Vamos ver a idade dessas pessoas, se eles tiverem alguma doença antes de pegar o vírus. Então, eu acho que a melhor maneira é informação. Informação é poder. Então, mais informação que nós podemos ter sobre este vírus vai calmar as pessoas. O senhor tem vindo muito a Brasília, que eu sei. O senhor já falou que a equipe do Ministério da Infraestrutura e, enfim, em geral, o governo tem sido colaborativo. Agora, o senhor poderia detalhar um pouco as medidas de maneira mais minuciosa que poderão ser adotadas? A gente falou um pouco antes sobre folha de pagamentos, 14 mil funcionários.
esse tipo de isenção, quando o governo dá para o setor aéreo, por que os outros setores também não vão querer? Como é que o governo vai resolver esse tipo de problema? Só para dar um exemplo, shopping centers. Os shopping centers estão fechados em São Paulo. Prejuízo enorme, os aluguéis que não são pagos, as vendas que não são feitas. Então, todos os setores pedem algum tipo de estímulo. O governo não tem dinheiro para dar estímulo para todos. Como é que ele vai escolher os setores corretos para oferecer? Fernando, eu acho que você está falando estímulo como alguém está dando algo para o setor aéreo. O que eles estão olhando é dar medidas como linhas de crédito, né, tempo para pagar impostos. Ninguém está pedindo nada de graça. O que nós queremos é algo para passar esta fase difícil. E nós somos uma indústria mundial. Eu estou concorrendo hoje com a American Airlines, que recebeu 50 bi do Donald Trump. Então, como que uma empresa brasileira pode concorrer, né, cara a cara com uma empresa que está recebendo dinheiro do governo nos Estados Unidos? Isso não é justo. Então, para proteger empregos aqui em Brasil, nós temos que proteger as indústrias que estão concorrendo mundialmente. E, obviamente, nesse cenário em que as empresas aéreas brasileiras, como a Azul, no caso, que foi constituída aqui, possam ficar vulneráveis, a chance de haver alguma tentativa ou interesse por parte de empresas estrangeiras comprarem as empresas brasileiras pode existir também? O senhor vê o mercado brasileiro atrativo para a vinda de capital estrangeiro de outras empresas? Com certeza. Se Donald Trump dá 50 bi de dólar para as empresas aéreas americanas, eles ficam muito fortes. Nada é feito aqui para o Brasil. Todos nós quebramos aqui, eles compram a gente por quase nada. Você acha que eles vão investir no Brasil como nós estamos investindo? Você acha que eles vão comprar uma aeronave local como o Embraer, como nós estamos fazendo? Você acha que eles vão voar para a Alta Floresta, para Cuiabá e esses destinos? Eu não acho que não. Então, nós temos que proteger a indústria brasileira, porque nós não podemos ser vendidos por os americanos que vão reduzir brutal o que nós estamos fazendo. Nós estamos servindo mais de que 100 destinos aqui no Brasil e eu quero que isso chegue a 150, a 200. O senhor é norte-americano, está aqui há quase 12 anos já, mas a Azul é uma empresa brasileira. Explique para o nosso telespectador como é a composição acionária da Azul, que é brasileira. Nós somos listados aqui na Bolsa, aqui no Bovespa, também nos Estados Unidos, mas foi um grupo que saiu do JetBlue nos Estados Unidos. JetBlue, empresa americana de aviação. Isso, 12 anos atrás, para formar Azul aqui no Brasil. Então, nós compramos uma aeronave local do Embraer e começamos de zero um novo conceito do negócio aqui, voando onde os grandes caras não queriam voar. E isso é onde nós chegamos hoje. Quem é dono da Azul? O dono da Azul são as pessoas que compram nossas ações, mas também nosso fundador, David Neeleman, ele tem o controle do voto. Que ele nasceu aqui em Brasil. David Neeleman é brasileiro? Ele é brasileiro. É brasileiro-americano, como o meu filho é. Nasceu no Brasil, mas fez carreira no outro país. É isso. E hoje ele é o acionista majoritário da Azul? Do controle, sim. Do controle. Mas a Azul é listada em bolsa e é uma empresa constituída no Brasil. O senhor enxerga a Azul, que a Azul das 3 empresas que atuam no Brasil, né, Latam, Gol e Azul, a Azul é a menor. A Azul é a mais vulnerável para ser, talvez, comprada por uma estrangeira? Menor em qual sentido? Eu tenho mais voos por dia, eu sirvo mais cidades e nós temos o melhor produto. Em faturamento? Em faturamento, sim. Então, mas isso não é a maneira que nós medimos, né? Nós achamos que nós temos muito mais para fazer. Então, antes dessa crise, eu tinha a intenção para dobrar a empresa em 5 anos. E nós estávamos no caminho para fazer isso. Eu espero que essa crise passe logo para que nós possamos voltar a dobrar esta empresa. John, as empresas aéreas que atuam no Brasil não têm um histórico de serem muito amigáveis entre si. Agora, na crise, com o coronavírus, melhorou a relação? Um pouco sim, mas não devemos ser amigáveis como nossos concorrentes, né? Isso é negócio, então nós estamos lutando para crescer, estamos lutando para ter mais lucro do que o outro, mas neste momento, nós não estamos concorrendo neste momento. Estamos salvando vidas neste momento. Então, estamos fazendo tudo juntos para salvar a indústria e para ajudar o Brasil a vencer essa crise. Mas o senhor tem se encontrado com os presidentes das outras companhias e há uma concordância entre TAM, Gol e Azul sobre
o que precisa ser feito ou tem divergência? Não, acho que estamos muito alinhados ao que precisa ser feito. Nós queremos fazer tudo para não ter demissões, nós queremos fazer tudo para voltar a voar de novo. Nós temos muitas aeronaves que estão estacionadas no país inteiro pelas 3 empresas aéreas. Então, o que nós estamos tentando fazer é ver maneiras que nós podemos ajudar uns aos outros neste momento para voltar a voar. O fato de a Azul, em faturamento, não em número de voos, ser a menor das 3 em faturamento, torna a Azul um pouco mais vulnerável do que a TAM e a Gol neste momento? Eu acho que não. Nós éramos uma das empresas aéreas mais rentáveis do mundo ano passado. Nós entramos nesta crise bem e nós vamos sair dessa crise. Então, Azul é diferente. Nós fazemos algo bem diferente do que os nossos concorrentes fazem. A gente voa por muito mais cidades que eles não voam. Então, a gente compra aeronave local. Então, a gente não está mais vulnerável, mas todos nós estamos sendo impactados pela crise. A Azul Linhas Aéreas, a gente ouve sempre no noticiário já há algum tempo, sofria com uma aliança entre Gol e TAM para que a Azul não voasse tanto para Congonhas ou a partir de Congonhas. Como está a situação hoje? Qual a participação da Azul nos voos de Congonhas? Nós somos ainda muito humildes. Nós tentamos entrar o ano passado bem forte comprando a Avianca, e nós queríamos ter aquela empresa como a nossa. Teve 5.000 pessoas que perderam o emprego naquela luta entre nós. E nós queríamos contratar aquelas pessoas e ter a Avianca como parte da nossa família. Infelizmente, não deu certo, mas ainda estamos lutando. Hoje, Congonhas é um dos aeroportos mais importantes do país, porque está na região metropolitana de São Paulo. O senhor diria, hoje, para o nosso telespectador entender, quantos % os slots, não é, a possibilidade de ter voos em Congonhas, tem Azul, Gol e TAM? Está mais ou menos quanto percentualmente? Nós temos mais ou menos 7% de Congonhas, né? E eles têm o restante. Então, você pode ver, obviamente, não é justo, não é fair, né, para uma empresa aérea como a nossa, só ter 7% daquele aeroporto. Mas isso não, o fim não chegou ainda, então vamos continuar lutando. Mas que tipo de medida pode ser tomada? Porque, na verdade, as empresas no Brasil funcionam assim, elas compram o direito de ter determinado número de voos por aeroporto. Se elas já compraram, é muito difícil de mudar. Mas isso é uma coisa que, primeiro, Congonhas deve ter mais voos hoje do que tem. Então, 12 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Brasil, teve mais voos em Congonhas do que tem hoje. Então, como que você pode ter um ativo do povo brasileiro com menos voos, menos assentos do que 10 anos atrás? Então, isso tem que mudar. Então, nós podemos aumentar a capacidade. Eu não tenho que tirar do Gol e TAM para ter mais voos em Congonhas. Só temos que abrir mais o aeroporto de Congonhas para ter mais voos. E quem vai beneficiar disso é o consumidor. Mas será que é seguro? Todo mundo fala que Congonhas teve um adensamento demográfico muito grande. Quando Congonhas foi construído, ali quase ninguém morava quase naquela região. Hoje em dia está circundada por prédios, todo mundo fala até em reduzir o número de voos. E o senhor fala em aumentar. Será que é seguro? É seguro mesmo. Nós nunca faríamos algo que não é seguro. Então, tem aeroportos daquele mesmo tamanho, que tem muito mais movimentos em Europa, nos Estados Unidos. Então, aquele aeroporto pode ter muito mais. E o aeroporto vai ser vendido, está na lista para ser vendido. Então, o que vai acontecer é que, ao vender aquele aeroporto, o novo operador vai aumentar as operações. Por que não fazer isso antes, para que o povo brasileiro receba mais dinheiro? Eu acho que agora é tempo para fazer isso. Coronavírus, crise muito grande, expectativa de pelo menos 90 dias de dificuldades. O que garante que no final dessa crise, que ela vai chegar, um dia a crise vai acabar, que as companhias aéreas não vão ter que aumentar o preço das passagens para recuperar e vão dificultar o acesso dos passageiros? Será que isso não vai acontecer depois? Eu acho que a demanda vai ser muito baixa depois dessa crise, porque as pessoas vão ter medo inicialmente. Então, eu não acho que isso vai acontecer com tarifa como você está pensando. Então, o que nós estamos fazendo agora é tudo para salvar. Estamos fazendo o sacrifício para fazer que nós podemos cortar custos para que nós possamos começar a voltar. E é quase começando do zero. Então, nós temos que ter pessoas que tenham confiança para voar de novo. Hoje em dia, para que o nosso telespectador saiba, o senhor até falou um pouco antes do programa, começa o dia com o número de voos programados e termina o dia com voos cancelados. Como que está sendo isso?
Está acontecendo que quase metade das pessoas não estão chegando pelos voos hoje. Como assim? Elas marcam, compram a passagem e não aparecem? É, porque elas compraram essas passagens com um mês de antecedência antes do vírus. E seu mundo mudou tanto nos últimos 5 dias. Se você pensa 10 dias atrás, é bem diferente do que é hoje. Então, pessoas estão mudando. Algumas pessoas aqui em Brasília nem estão recebendo pessoas fisicamente mais, né? Então, tudo é teleconferência agora. Então, as pessoas compraram passagem. Em geral, os voos chama-se de no-show, né? A pessoa não aparece, não estão aparecendo, metade. Isso. Nossa, é uma situação terrível, mas... É triste. John Rogerson, eu agradeço muito a sua presença aqui no Poder em Foco, presidente da Azul Linhas Aéreas, mas eu agradeço também a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. E eu aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo depois do programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero todos vocês aqui. Uma boa semana a todos.